campo e força magnética. Assim como uma massa, ela gera um campo gravitacional ao seu redor. Uma carga elétrica, ela gera um campo elétrico. Já o ímã, ela vai gerar uma região de influência que é denominada campo magnético. É uma região de interação entre dois ímãs próximos entre si. Para que isso aconteça, é necessário que haja uma força entre os ímãs, que é essa força magnética. Os campos, eles vão produzir forças, e essas forças provocam movimento ou alteração em um movimento que já existe. Os campos magnéticos, eles são geralmente representados por linhas, que nós chamamos de linhas de campo ou então as linhas de força. Observe que essas linhas, elas estão orientadas por pequenas setas, que elas indicam que o campo sai do polo norte e se dirige ao polo sul do ímã. As setas indicam a direção do campo magnético, que é uma grandeza vetorial. Em cada ponto do espaço, o vetor campo magnético, que é representado ali pela letra B, tem a mesma direção e sentido dessas linhas de campo naquele ponto. No Sistema Internacional de Medidas, o SI, a unidade para a intensidade do campo magnético é a Tesla. Nós usamos com a letra T maiúscula. Outras unidades também são utilizadas, porém não são aquelas adotadas pelo Sistema Internacional, que é o Gauss, que vai ser abreviado com o G maiúsculo, mais utilizado no ensino superior. Uma Tesla equivale a 10⁴ Gauss, ou seja, 10.000 Gauss. E ainda temos o Weber metro quadrado, que é uma unidade de medida relacionada ao fluxo magnético. As linhas de campo, as linhas de força, elas podem ser observadas experimentalmente. Então, nós podemos jogar limalhas de ferro, que são ferro em pó. Tá? Pode ser obtido, por exemplo, pegando bombril, tá? Aquecendo ele, depois esfarelando ele e jogar próximo de um ímã. Vocês vão ver a formação das linhas de campo, tá? Mais específico ali na segunda imagem. Que é a representação, então, também dessas limalhas de ferro para representar as linhas de campo. Observem que elas vão sempre formar na sua volta ali, onde sai, onde chega. Claro que aqui nós não temos as flechas apontando, mas lembrar sempre que externamente saem do norte para o sul e elas atravessam o ímã. Então, internamente é do sul para o norte. As regiões em que as linhas de campo se encontram mais próximas uma das outras são as regiões na qual o campo ele é mais intenso. Tá? Ocorre isso nas proximidades dos polos. E nas regiões onde elas estão mais afastadas, o campo apresenta menor intensidade. Exatamente assim como acontecia com as linhas lá no campo elétrico. Se nós pegássemos pequenas bússolas e aproximássemos de um ímã, percebam que, ao ser colocadas ali próximo deste ímã, elas vão se orientar conforme as linhas de campo. Então, a ideia é de sair do norte e ir para o sul. Tá? Lembrando que em uma bússola, tá? Não existe um padrão, mas o que nós vamos adotar é que essa parte vermelha da bússola ali, que é uma agulha magnética, indica o norte. Então, sempre que tiver essa parte vermelha ou ela for pintada ali com alguma cor, tá? Nem sempre vai ser vermelha, pode ser preta e a parte branca. Então, essa parte que vai estar sendo pintada ali, que aparece para vocês, a churrada, é o norte. Tá? Aqui eu coloquei uma imagem do
do nosso planeta, lembrando da ideia que nós temos um grande ímã no nosso planeta, fictício, tá? Não, realmente não existe um ímã, que é o que nos orienta. Então, no polo norte geográfico, nós temos o sul magnético. Por isso que uma bússola ela sempre vai apontar para o norte geográfico, porque no norte geográfico nós temos o sul magnético. E o sul da bússola vai apontar para o norte magnético, que é o nosso sul geográfico. Aqui nós vamos usar representações para o nosso campo magnético, porque nem sempre ele vai estar indo para a direita ou para a esquerda para nós usarmos a grandeza vetorial, ou seja, ali flechas. Pode ser que este campo ele esteja entrando no plano que nós estamos estudando, no caso agora vocês estão olhando a tela, então pode estar entrando ou pode estar saindo. Então a ideia aqui é pegar como se fosse uma flecha. Quando essa flecha está indo, o que nós vamos ver é a parte ali da seta. Então, está entrando, tá? A parte de trás da seta. E quando estiver saindo, nós vamos ver apenas um pontinho dessa seta. Então, um X representa quando está entrando e um pontinho representa quando o campo magnético está saindo do plano, do papel, da tela. Então, essas são as representações. Podemos colocar para a direita, para a esquerda, entrando, saindo ou ainda na diagonal. O campo magnético está relacionado com a quantidade de linhas de campo que passam por uma determinada área. Vimos que a quantidade da área, em outros conteúdos, que quando temos uma quantidade por área, isso é chamado de fluxo. Tá? Uma quantidade de alguma coisa que está passando naquela área, isso é um fluxo. Então, definir a ideia de fluxo magnético é o número de linhas de indução, ou seja, essas linhas de campo que atravessam uma superfície, tá? Assim como nessas imagens que eu coloquei para vocês ali. Então, é a quantidade das linhas de campo que atravessam uma determinada área. Isso é o fluxo magnético. Essas linhas, nós vamos colocar elas inicialmente sendo perpendiculares à área, ou seja, vão formar ali 90 graus. O campo é uniforme, tem sempre o mesmo valor. Então, vamos usar a expressão, o símbolo que nós vamos representar fluxo magnético, é o φ, como se fosse uma bolinha com um risco. Tá? E a equação que nós vamos usar é a multiplicação do campo magnético pela área. Tá? Afinal de contas, é a quantidade de linhas que atravessam uma área.